Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver um pouco sobre os movimentos liberais que aconteceram no Ocidente, especificamente na Europa, e que foram importantes para a organização dos Estados nacionais, que nós já vimos em aulas anteriores, mas, sobretudo, que foi responsável, ou que é responsável, por essa ordem vigente, tanto econômica quanto social, que nós conhecemos hoje. Então, o importante dessa aula, e que é legal vocês saberem, é que um movimento que aconteceu lá atrás, ainda hoje repercute na nossa vida. Por isso que é importante a gente entender a história, porque a partir do que fomos, a gente entende o que somos. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente entender mais sobre o universo que foram os movimentos liberais na Europa, ali no finalzinho do século XVIII e, sobretudo, no século XIX. Vamos lá? Então, antes de falarmos sobre os movimentos liberais, é importante a gente saber o que é ser liberal. A gente tem uma ideia já pré-concebida do que é liberal, aquilo que é livre, mas nesse sentido que vamos estudar aqui, ele vai ter outra conotação, ele vai apresentar para a gente uma visão do que na política é ser liberal, do que é o liberalismo, ok? Então vejam só, o liberalismo, do ponto de vista político, é um movimento que passa a articular que os seres humanos, eles são dotados de capacidade para o trabalho. Agora, não apenas do ponto de vista político, econômico, ele vai ter diversas formas de ser interpretado. Então, é importante vocês saberem disso. A denominação que eu dou do liberalismo para a política, do liberalismo para a ciência, do liberalismo para a economia, são definições diferentes sobre o mesmo tema. Então, quando eu digo que todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho, eu estou falando sobretudo do liberalismo econômico, de como os intelectuais, de como a sociedade ali do século XVIII, século XIX, começa a enxergar que os indivíduos, que as pessoas, elas têm condições e capacidades para trabalhar e a forma como esse trabalho tem que ser organizado. Além disso, quando a gente vai ver do ponto de vista político o que é o liberalismo, a gente vai ver que as sociedades começam a observar sobre a intervenção do Estado, sobre a vida das pessoas, nas liberdades individuais dos cidadãos ou não. E com esses dois tópicos, a gente vai observar que liberalismo, observem com atenção, é uma visão do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, sobre como as sociedades vão se organizar, qual a capacidade para elas próprias gerir-se. Então, é importante a gente saber, em síntese, que o liberalismo é uma organização a partir de uma visão de um mundo que passa a ser desenhada ali no século XVIII e se consolida no século XIX, ok? Então, quais são as principais características do liberalismo? Na imagem aí, você pode observar a figura de um filósofo inglês chamado John Locke, que é considerado um dos principais percussores do liberalismo. Por quê, professora? Porque ele escreve sobre esse tema, pessoal, apontando as maneiras como a gente pode reconhecer uma sociedade organizada de forma liberal. Então, ele teve um papel importante e por isso que a gente o cita, porque dentro dessa história, ele desempenhou uma organização dos pensamentos para apontar uma forma desse modo de organização ser implementada. Então, gravem bem esse nome, que é um nome importante, John Locke, porque ao longo da vida acadêmica,
vocês vão ouvir muito falar sobre ele. Então, ele era um teórico, ele foi, né? Ele foi um teórico moderno, ele está ali no período moderno, que, assim como outros, discutia sobre até que determinado momento nós, indivíduos, vamos ser controlados pelos governos, até em que medida as monarquias vão ter esse poder todo instituído de pai para filho. Ele questionava isso. Ele dizia, como os reis, eles vão ser justificados por um poder divino, a gente não vai poder escolher o nosso representante nunca, porque as nossas economias têm que ser organizadas da maneira como, ou gerida, né, da maneira como esses monarcas acham que deve ser. Então, observem que o movimento liberal, tanto do ponto de vista político, social ou econômico, ele começa a partir da insatisfação, ele começa a partir do questionamento dos indivíduos, dos grupos, sobre esse poder centralizador dos governos, dos monarcas, e sobre tudo, sobre o social, sobre a economia, ou seja, o movimento começa a ser, ganhar força com essa insatisfação e esse desejo de liberdade. Então, pessoal, observem que a história sempre nos aponta, por isso que é bom a gente estudar história, que o ser humano, ele é dotado de um desejo de liberdade. E essa liberdade que ele vê muitas vezes condicionada ou atrelada a uma forma que já está imposta, ele vai buscando formas de se libertar. Então, até a partir de um movimento histórico, a gente consegue observar as ações humanas. Então, se hoje nós dizemos que a liberdade é o que nos substancia, é o que nos dá sentido, esse desejo de ser livre, observem que ao longo da história isso sempre teve em voga, certo? Tipos de liberalismo. A gente viu as características, viu o que é, e agora a gente vai ver quais são os tipos que existem. Então, como eu falei lá no primeiro slide, existe o liberalismo político, o liberalismo econômico e o neoliberalismo, que é o que nós vamos passar a ver a partir de agora. Vejam só, o liberalismo político, observem a imagem que eu coloquei 3 tópicos em amarelo, que determina formas de entendermos como o pensamento liberal influenciou na mudança política. Então, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, ou seja, essas formas de organização política que nós conhecemos hoje, ela tem origem a partir do liberalismo lá no século XIX, lá no final do século XVIII e durante o século XIX. Essa forma como as pessoas observavam que era necessário um governo ou uma sociedade estar organizada. Então, quando os reis determinam toda a mudança da sociedade, não há uma divisão dos poderes. O poder é centralizado numa figura única, que pode, muitas vezes, ser dotada de erros ou de falhas com relação ao todo. Enquanto que a divisão, espera-se, ou na sua concepção, observa-se que a divisão desses 3 poderes acarretaria uma política muito mais eficiente. Então, o liberalismo político, em síntese, pessoal, é uma política baseada no republicanismo ou no parlamentarismo. Prestem bem atenção. Se a gente vai entender o que é o movimento liberal na política, a gente vai saber que é a insatisfação com um sistema
único de dominação dos monarcas e a ideia da necessidade de uma política que fosse mais participativa, que tivesse as esferas do poder divididas para uma melhor organização e forma de governo. Em síntese, é isso, tá, pessoal? O liberalismo econômico, ele é importante porque o liberalismo econômico é importante porque a partir da forma que as sociedades burguesas passam a se organizar lá no século XIX, elas queriam autonomia, elas queriam gerir os seus próprios negócios, a sua forma de movimentar-se e gerar lucros. E quando elas estavam atreladas à organização política monárquica, elas não tinham a burguesia, que é o setor que ganha força durante esse movimento liberal, não consegue expandir os seus interesses. Então, observem que o movimento liberal é um movimento de caráter burguês, porque esse grupo social, que é aquele que domina o mercado, os meios de produção, eles não tinham força durante a monarquia para fazer o que queriam para expandir os negócios e os lucros. Eles tinham que estar a partir do aval ou do interesse do monarca, enquanto que no parlamentarismo e em outras formas de organização política, os seus interesses econômicos teriam mais oportunidades de engrandecimento. Aí a gente pula para o neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? Observem que eu coloquei essa imagem de Estado e mercado, porque é praticamente isso. Olha, a gente falando sobre liberalismo, agora a gente vai falar sobre neoliberalismo. Esse neo, pessoal, a gente chama de sufixo. Esse sufixo, essa palavra que antecede a palavra liberalismo, quer dizer que aquilo que vem de novo, aquilo que vem renovar, enfim. Essa política ou essa forma de pensamento neoliberal, ela, diferente da outra, é uma doutrina que passa a vigorar ali no século XX. E por que eu estou falando, apontando essas especificidades? A gente começou a falar sobre liberalismo. Agora a gente está falando sobre uma mudança nesse liberalismo, que é o neoliberalismo. Então é importante vocês observarem com atenção que o liberalismo surge no século XVIII, século XIX, e no século XX ele procura, essas sociedades procuram uma forma de organizar-se de modo que esse liberalismo não fosse excluído, não fosse exterminado, mas que ele ganhasse uma outra roupagem para corresponder às necessidades daquela sociedade. Então, no século XX, o liberalismo ganha uma nova roupagem, uma nova forma de observar a organização da sociedade e ela passa a ser chamada de neoliberalismo, que é uma doutrina que não apenas econômica, mas social, política, que vai apontar sobre a importância da organização social e está atrelada a essa forma econômica que nós conhecemos hoje, chamada de capitalismo, como um meio de organização entre os povos. Deixa eu abrir um parêntese aqui com vocês de forma bem rapidinha. Existem muitas críticas a respeito do liberalismo, do neoliberalismo. Aqui não cabe a gente uma visão julgadora. A história aponta o que foi, as características, quais os prós e os contras, para a partir dessa visão que nos é passada, a gente tirar as nossas conclusões. Mas o liberalismo, se a gente assim pode dizer, na sua origem, a ideia que ele traz ou que ele aponta é importante para esse movimento que nós conhecemos hoje por busca de direitos de igualdade. Então, por mais que tenhamos ou que existam
muitas críticas em torno do que é ser liberal, é importante a gente saber que, como a origem dele, ela tem uma visão e como ao longo do tempo isso vai se modificando e tomando as formas que conhecemos hoje, ok? Então, a história do liberalismo aponta que há influência de determinados aspectos sobre os pensamentos, e quando esses pensamentos se unem, sobretudo o pensamento iluminista, ali no século XVIII, aquele que valorizava a razão, a racionalidade, ele vai dar, pessoal, uma força para que esses teóricos, esses intelectuais liberais digam, olhem esses estudos, vejam como de fato esse regime monarca, eles são ruins para as estruturas sociais, como eles limitam as formas como as sociedades estão organizadas. Então, vejam que na história desse movimento houve diversas influências, mas a gente pode citar a influência do pensamento iluminista como uma das mais importantes, porque a visão desse pensamento estava voltada para a utilização da razão e racionalidade em detrimento àquela visão do período medieval, sobretudo, atrelada apenas à questão da religiosidade. E o que é isso, professora? Durante o período medieval ou anterior à Idade Moderna, via-se essa ideia de que o direito divino, existia um direito, um poder divino que justificava todas as ações do monarca. Aí esses grupos liberais começaram a pensar, por quê? Porque o monarca tem esse poder todo. A quem o concebeu? A isso a gente chama de uso da razão, pessoal. Então, o uso da razão, que é influenciado pelos pensadores iluministas, iluminista, de iluminar. Quando a gente liga a luz, o que é que acontece? Não ilumina, a gente não consegue observar. Então, isso é uma forma metafórica de falar que o pensamento desses intelectuais iluminaram novas formas de organização e, consequentemente, de vida. A Revolução Industrial também foi um ponto que marca a história do liberalismo, porque é quando a burguesia começa a querer expandir os seus meios de negócios, a lucrar mais e sente-se impelida pelos monarcas e por um sistema que tem que ser subordinado e não mais livre, certo? Então, a Revolução Industrial é outro ponto que explica a expansão e consolidação do liberalismo. Então, aqui eu coloquei um resuminho para a gente finalizar e apontar, como se fosse uma linha histórica, como o liberalismo pode ser entendido. Então, inicialmente, a gente entende o liberalismo como uma doutrina política e econômica que surgiu entre os séculos 17, 18 e 19, que visava acabar com governos absolutistas, eu falei aqui para vocês, dos monarcas, dos reis, estabelecendo um quadro de igualdade e de defesa de liberdade individual e coletiva. Que ele também perdeu força com a ascensão da burguesia industrial. Foi reformulado, olha aí a questão do neoliberalismo, para atender às demandas no século XX, ali pós a crise de 29, e por fim a gente entende o liberalismo como já na sua última versão, como uma iniciativa privada que deve tocar a economia sem interferência do Estado. Então, pessoal, nesta aula a gente apontou como, vejam, esse movimento liberal na Europa influenciou a organização contemporânea que temos hoje, porque a partir dessa visão social liberal, dessa visão política e econômica, é que nós temos os pilares que sustentam a formação do mundo contemporâneo. Então, pessoal, nesta aula a gente viu, mesmo que de forma incipiente, rápida,
como os movimentos no Ocidente, eles têm uma força e repercutem até hoje na forma como as sociedades deste lado do mundo está organizada, não apenas desse, né? Porque a gente vive num mundo globalizado. E isso é importante. É importante para a gente entender como a política externa brasileira hoje acontece, como esse movimentar-se dos grupos sociais se deu num passado não muito recente, ok? Então, agradeço a vocês a atenção e espero que na próxima aula a gente consiga entender mais sobre o que foi essa história, de que maneira ela nos influencia e a importância disso para sabermos quem somos, ok? Tchau, tchau!